E aí, pessoal, beleza? Tranquilos? Pessoal, a gente está aqui mais uma vez e vai dar continuidade na geografia. Extremamente importante, pessoal. Extremamente importante, de verdade. Prestem atenção no que eu estou falando. Mais de 23% das questões do Enem estão relacionadas à geografia agrária, ao espaço agrário no Brasil, né? E quando eu falo que mais de 23% das questões de geografia, logicamente, óbvio, né, pessoal? Então, a prova do Enem, quando trata das questões da geografia, grande parte delas são relativas ao espaço agrário. Esse espaço agrário que a gente vai abordar algumas características centrais. Pessoal, mais especificamente, o caso do Brasil. É o que a prova do Enem vem cobrando ao longo dos anos, né? Então, é nesse sentido que a gente vai traçar o perfil do espaço agrário no Brasil. Como se encontra? Quais as características? Por que é assim? Sempre foi assim? Essas são algumas questões que a gente vai abordar nessa aula aqui. Pessoal, antes de mais nada, espaço agrário. Espaço agrário são locais onde se realizam atividades eminentemente voltadas ao setor primário. E aí você sabe melhor do que eu. Agricultura, pecuária, pesca, extrativismo vegetal. Então, é isso. Espaço agrário é isso. Muito importante a gente nunca confundir espaço agrário com espaço rural. Nem tudo que é espaço rural é espaço agrário. Ou seja, o espaço agrário está contido no espaço rural. Mas nem tudo que é rural é agrário. Prova disso, por exemplo, são os turismos ecológicos, enfim, que estão em locais situados no espaço agrário, mas não são efetivamente atividades agrícolas, agrárias. Pessoal, só para a gente não confundir essa questão. Mas, como eu disse, isso é o início da conversa. Agora, o que a gente precisa, de fato, é traçar o perfil do espaço agrário no Brasil. E já de cara, já vou dizer para vocês uma característica que é central nesse debate. Pessoal, a característica do espaço agrário brasileiro é extremamente relacionada à estrutura fundiária concentrada. Nós podemos dizer que no Brasil, nesse país, né, onde vai acontecer essa prova do Enem, né, o espaço agrário é marcado pela concentração fundiária. A concentração fundiária é o que essa tal de concentração fundiária? Bom, a concentração fundiária a gente pode entender como sendo a distribuição das terras de acordo com o número de proprietários dessas terras. Ou seja, a maior parcela das terras, a maior parte das terras estão sob propriedade de uma minoria nesse país. Nós dizemos, então, que não existem pequenas propriedades? Não é isso que a gente pretende dizer. Existem minifúndios, pequenas propriedades, naturalmente, mas, porém, contudo, né, a predominância são de grandes propriedades, ou seja, o espaço agrário no Brasil está, de alguma maneira, extremamente concentrado sob domínio de uma minoria. Essa é a questão central relacionada à concentração fundiária no Brasil, né? Se diz, então, que no Brasil existe um alto índice de concentração fundiária. Por isso, tantos conflitos que vocês acompanham e têm visto, de alguma maneira, né, mesmo que não seja o foco do nosso dia a dia, a gente acaba sendo atravessado por algumas notícias e tal, conflitos em torno da terra, ligados a interesses, conflitos e choques de interesses de maneira geral. Mas o que importa para nós é a gente ter muito claro na nossa mente que o espaço agrário no Brasil é marcado pela concentração fundiária. A gente pode traduzir isso e dizer que o espaço agrário no Brasil é marcado pela desigualdade social. É isso, trocando em miúdos, como nós dizemos aqui em Rio Grande, né? É isso que acontece.
o espaço agrário brasileiro, marcado pela desigualdade social. E essa característica, é assim em função de quê? É importante que nós tenhamos minimamente uma noção de alguns processos históricos que vão configurar, que vão desenhar, que vão modelar esse espaço agrário ao longo dos processos de formação da nossa sociedade, pessoal. É nesse sentido que eu trago para vocês alguns marcos temporais extremamente importantes, extremamente relevantes, né? Extremamente, digamos assim, centrais nesse debate. São esses marcos temporais. Começando, então, a nossa abordagem, a gente vai iniciar com 1530, que é um marco temporal extremamente relevante nesse debate, né? que é quando efetivamente se concretiza o processo de colonização. Porque até então, entre o descobrimento do Brasil e mais ou menos essa data, o que se tinha eram processos de extrativismo, né? Muito ainda longe, de alguma maneira, da efetiva colonização. Colonização é essa que se dá a partir de uma preocupação, né, em função da ocupação dos espaços. Ou seja, nós precisamos ocupar os espaços, porque, de alguma maneira, vocês bem sabem, melhor do que eu, do que aquilo que não ocupamos, abrimos espaço para alguém ocupar. Essa é uma lógica que não é de agora. E essa preocupação de Portugal foi que mobilizou a implantação efetiva do processo de colonização, que se efetiva mais ou menos em 1530. É isso, pessoal. Essa é uma data extremamente importante e relevante. Aí eu trago aqui para a gente um item e dois itens que são, de alguma maneira, precisam ser incorporados no nosso vocabulário quando a gente for tratar de questões relacionadas ao espaço agrário no Brasil. Vocês bem sabem, estudaram na escola já há bastante tempo, e alguns não há tanto tempo, eu já há bastante tempo, que as capitanias hereditárias foram grandes porções de terras entregues por Portugal a capitães donatários, que eram responsáveis por desenvolver uma produção, né, e, de alguma maneira, ocupar efetivamente os espaços. Capitanias hereditárias eram grandes porções de terras, então, que iam do Oceano Atlântico até a linha do Tratado de Tordesilhas. Ele mesmo, para ti que já nem te lembrava mais dele, apareceu de novo, viu só? Então, do limite do litoral do Oceano Atlântico até o Tratado de Tordesilhas, grandes porções de terras, né, que eram entregues aos capitães donatários para que eles pudessem desenvolver uma produção e, de alguma maneira, ocupar e se fazer presente naqueles grandes espaços. Quando nós falamos em grandes porções de terra, falamos em grandes mesmo, pessoal. Não eram pequenos latifúndios, eram porções de terras que não se tinham ideia, não se tinha noção, nem onde começava, mais ou menos se tinha uma ideia, mas era uma porção de terra, era impensável, né? Os próprios capitães donatários tinham uma noção, uma ideia a partir de cartografias, mas efetivamente, fisicamente, se tinha uma noção muito, muito genérica de onde que estavam os limites daquela terra. Então, só para a gente ter uma ideia da grandiosidade dessas propriedades que eram entregues a esses capitães donatários. Pessoal, você já deve ter percebido que o problema já começa por aí. Em que sentido? Logicamente, a coroa de Portugal, né, entregava essas grandes porções de terras, que eram as capitanias hereditárias, aos capitães donatários. Só que os capitães donatários eram amigos, isso mesmo, amigos do rei, sem dúvida, né? Então, essas grandes porções de terras começam a ser entregues num momento da história, do processo de formação do território brasileiro, em que a terra ainda nem tinha assumido um caráter de mercadoria. É isso mesmo. Hoje, para nós, fica, de alguma maneira, impensável
racionalizar essa questão. Mas é isso, a terra ainda não era uma mercadoria, ou seja, ela era entregue em processos entre relações de prestígio, relações de poder. Então, é nesse sentido que o problema do espaço agrário brasileiro, da desigualdade social no espaço agrário brasileiro, começa a se desenhar a partir de então. Beleza, pessoal? Só que os capitães donatários, com essa extensão, com essas propriedades imensuráveis de terra, logicamente, chamaram também os seus amigos e entregaram as sesmarias. Dividiram as capitanias hereditárias, cada capitania hereditária era dividida em sesmarias, não era 6 Marias, de 6 mulheres Marias, eram sesmarias, ou seja, sesmas, eram entregues aos sesmeiros. Então, os capitães donatários chamavam mais uma vez os seus amigos, seus compadres, e entregavam as sesmas. E agora se implanta um regime de sesmarias. Já dá para perceber que o processo de formação do espaço agrário brasileiro é marcado por relações de poder, relações de prestígio. É isso que, de alguma maneira, nós já começamos a perceber aqui. Em 1822, é um outro marco que eu trago, que penso que é um marco extremamente importante, que é justamente a partir desse momento que Portugal começa a perder a autoridade sobre o Brasil. De alguma maneira, é nesse momento que os amigos do rei, os capitães donatários, os sesmeiros, todos aqueles que estavam de alguma maneira envolvidos nos processos de configuração do território, começam a ficar de alguma maneira desamparados. Por quê? Porque a partir de 1822 é o momento em que Portugal começa a perder a autoridade sobre a gerência de todo esse processo. E é nesse sentido que o regime de posse livre emerge. Regime de posse livre é justamente no momento em que a terra ainda não era uma mercadoria, mais uma vez friso isso. Regime de posse livre, ou seja, a terra era ocupada, era cultivada, de maneira que ainda não era a terra uma mercadoria. Era, como diz o nome, o regime de posse livre. Nós nos apropriamos, nós desenvolvemos uma produção, só que tem um problema nesse contexto. O que é que acontece? A partir do momento em que o Portugal perde a gerência sobre esse contexto, logicamente, o território, o espaço agrário, começa de alguma maneira a ficar fracionado, extremamente fracionado. Porque já que a terra ainda não é uma mercadoria, nós ocupamos a terra, desenvolvemos o nosso trabalho e, a partir daí, o território agrário começa a ficar extremamente fracionado. E é justamente com o intuito de barrar esse processo é que eu trago um outro marco temporal, 1850, que é justamente o momento em que surge a Lei de Terras. Esse, de todos os marcos temporais que eu trago aqui, eu gostaria que vocês frisassem bem esse 1850, que é o momento em que a terra assume efetivamente o caráter de mercadoria. Ou seja, a partir de 1850, a terra só poderia ser adquirida por processos de compra e venda. Então, 1850, a Lei de Terras, justamente para barrar esse fracionamento do espaço agrário no Brasil. Já que o regime de posse livre, como vocês já entenderam, era um regime em que nós nos apropriávamos, as pessoas se apropriavam dos espaços, e a partir dali o espaço começou a ficar extremamente cheio de pequenas propriedades, enfim, e esse não era o interesse daqueles que de alguma maneira estavam no poder. Então, 1850, mais uma vez, penso que seja um marco extremamente relevante, é o momento em que a terra assume o caráter de mercadoria. Isso impede, por exemplo, que os trabalhadores camponeses continuassem desenvolvendo uma produção no campo. De alguma maneira, esse é um momento em que o trabalhador, o camponês, perde o seu meio de trabalho. 1850. E, logicamente,
a partir desse momento, quem tinha terra, registrava a terra, ia no cartório, registrava a terra, muita tranquilidade, né? E vocês sabem muito melhor do que eu que informação é poder. Nesse sentido, quem ia ao cartório registrar terras eram minimamente pessoas minimamente esclarecidas, né? E esse processo também era feito a partir de relações de poder, né? Então, o camponês, o trabalhador, né, não fazia parte desse processo. E a partir daqui que surgem inúmeras sobreposições de propriedades, né? Porque o fulano registrava determinada propriedade, daqui a uma semana, um mês, e o outro fulano registrava a mesma propriedade. Então, já começa o conflito em torno da terra a partir dessa questão, lei de terras. Lei de terras que não é em benefício do camponês ou do escravo liberto, mas é em benefício da manutenção de um regime altamente fundamentado nos privilégios da aristocracia. Sobretudo, é isso que a gente precisa ter muito claro. É esse processo histórico que desenha, que modela o espaço agrário no Brasil. Beleza, pessoal? Temos um problema nesse sentido. Efetivamente, logicamente, temos um problema nesse sentido. Que tipo de problema? Os camponeses agora não têm onde desenvolver sua produção. Os escravos que foram libertos fazem o quê? Ou os escravizados que foram libertos fazem o quê? E não é para menos que ainda hoje temos conflitos acirrados em torno da questão da terra. Eu incluo nesse debate os quilombolas, que são remanescentes de escravizados, né? Os indígenas, que sofrem com a ausência de políticas, muitas vezes, e essa é uma questão que de alguma maneira pode ser que apareça de maneira transversal, mas que pode ser que apareça na nossa prova, né? Então, os indígenas, os quilombolas, são, de alguma maneira, aqueles atores que vão se inserir nesse debate da luta e da polêmica em torno da questão agrária no Brasil. Pessoal, um outro marco que eu penso que é relevante nesse processo, 1950. 1950 é, a partir de então, que a modernização chega no campo no Brasil. É a partir desse momento que a modernização, que a máquina, que o trator, que a colheitadeira, que a ceifadeira, que tudo isso chega no campo aqui nesse país. É a partir de então que alguns processos de expropriação se agravam. Expropriação, para não dizer expulsão. Ou seja, a partir do momento em que a mão de obra camponesa já eram expropriados, os camponeses, os trabalhadores do campo, agora estavam num regime de trabalho livre. Duvidoso, é bem verdade, mas livre. Agora, com a chegada da máquina no campo, com a chegada do trator, com a chegada da técnica, da modernização, como eu bem coloquei aqui, esses camponeses são forçados a abandonar o campo. E é a partir justamente desse período que a população no Brasil deixa de ser uma população eminentemente rural e se torna uma população urbana. Porque essas pessoas agora despropriadas, sem os meios de produção, migram em direção às periferias dos grandes centros e começam a se formar as grandes franjas nos grandes centros urbanos desse país. Ou seja, as periferias, e é nesse contexto que surgem as favelas. É justamente esse pessoal que é expulso do campo e migra em direção aos espaços urbanos, ou, como disse, às periferias urbanas. Um outro termo que eu penso que é extremamente relevante, que apareceu já e pode ser que apareça novamente, todavia nós vamos falar sobre ele, é a Revolução Verde. Revolução Verde surge a partir desse contexto de 1950. Revolução Verde, que quer dizer justamente o contrário do que parece. Revolução Verde, que não quer dizer a chegada de uma racionalidade ecologista, de preservação ambiental, não. Por mais que pareça, não é isso. Revolução Verde é justamente a chegada das máquinas no campo.
É isso mesmo, a implementação da técnica vamos botar tudo abaixo e implementar uma produção agrícola efetivamente em larga escala. Ou seja, precisamos agora produzir o melhor produto no menor tempo e com menor custo. Essa é a racionalidade a partir desse marco. É a Revolução Verde. É isso. De alguma maneira transversal, pode ser também que apareça em nossa prova a questão da fronteira agrícola, o avanço da fronteira agrícola. Nós hoje, em 2017, já rompemos praticamente todas as fronteiras agrícolas. O cerrado praticamente dizimado pela produção de soja, pela produção de carne. Agora a fronteira agrícola marcha em direção à Amazônia, né? Implementando também a produção de soja e também a produção, a criação de bovinos, enfim, a pecuária de corte. É nesse sentido, pessoal, que eu penso que o espaço agrário brasileiro é desenhado. E é a partir disso que a gente pode formar, elaborar uma concepção para que possamos interpretar alguma questão que pode aparecer na nossa prova nesse sentido. Então, falou em espaço agrário brasileiro, já logo associa com alta concentração fundiária, desigualdade social. É isso, espaço agrário brasileiro marcado por essas características. Pessoal, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que vocês continuem acompanhando todos os vídeos de todos os professores e até um nosso próximo encontro com uma nova aula de geografia, com uma nova temática. Um abraço a todos.